O que são ácidos e bases? Ácido, no âmbito da química, pode se referir a um composto capaz de transferir íons H+ numa reação química, no caso do ácido de Bronsted, podendo assim diminuir o pH de uma solução aquosa. Ou a um composto capaz de formar ligações covalentes com um par de elétrons, no caso do ácido de Lewis. As bases são os análogos opostos aos ácidos. Se as bases são os opostos dos ácidos, isso quer dizer que as bases são os compostos capazes de se dissociar na água, liberando íons, dos quais o único ânion é o hidróxido OH-. Indicadores ácido-base. No nosso kit, nós usamos um indicador de repolho roxo. E o que são os indicadores ácido-base? Os indicadores ácido-base são substâncias que, por suas propriedades físico-químicas, apresentam a capacidade de mudar de cor na presença de um ácido ou de uma base. Ou seja, os indicadores ácido-base são substâncias naturais ou sintéticas que têm a propriedade de mudarem de cor em função do pH do meio. Olá, pessoal! Hoje eu venho apresentar para vocês um método que vamos utilizar na sala de aula para deixar mais claro o conteúdo, beleza? O nosso kit de química, ele é composto por alguns cotonetes, o nosso indicador de ácido e base, algumas amostras que serão analisadas. Quem define as amostras é o professor, certo? Então, qualquer coisa que a gente tiver na nossa casa, que são utilizados no cotidiano, pode ser utilizadas como amostra para ser analisada. E também possuímos algumas estruturas, tá? Que são referentes às amostras escolhidas. Como que vai funcionar a dinâmica desta aula? O aluno, né, o grupo que foi dividido, ele vai precisar, através das características das amostras que foram escolhidas, o aluno vai precisar dizer o que é essa amostra, através do cheiro ou da cor, tá? Ele não pode experimentar porque alguma pode fazer mal a ele. Neste caso, por exemplo, esse aqui, o aluno ele pode se aproximar, sentir o cheiro e ele vai classificar. Depois que ele classificou e descobriu o que é, por exemplo, nesse caso é o limão. Como é o limão, ele vai ter que vir nas estruturas e procurar a imagem referente ao limão. Então vamos lá. Não é, também não. Aqui. Então ele vai identificar a amostra. E ele vai fazer isso para todas as amostras disponibilizadas, tá? Esse outro aqui, pelo cheiro, é vinagre. Ele vai realizar a identificação. E o outro, pelo odor, né? Também podemos classificar ela como água sanitária ou hipoclorito de sódio. Depois de realizar a identificação das amostras com as suas estruturas, o aluno vai fazer a caracterização dizendo se o material ele é ácido ou básico. Como? Temos alguns cotonetes disponíveis, o aluno virá, vai pegar o cotonete, temos a nossa amostra de indicador, ele vai
colocar o cotonete dentro da amostra, né? Depois disso, vamos escolher a amostra que será analisada para identificação de ácido e base. Pode ver que o cotonete ali, ó, tá roxinho. Vamos lá no limão. Agora a gente pode perceber que ele sofreu uma alteração na cor. Ele ficou mais forte, ficou mais puxado para o vermelho. Tá bom? Depois disso, ele vai fazer para todas as amostras, classificando entre ácido e base. Para o aluno conseguir fazer essa classificação, dizendo se a amostra é ácido e base, terá disponível em sala de aula a tabela de cores, né? A nossa amostra analisada foi o limão, certo? Isso significa que ele é ácido, porque de acordo com a escala que estará disponível na sala de aula, quanto mais próximo do vermelho, mais ácido é a nossa amostra. Após a finalização da aula, o professor pode confirmar as cores encontradas pelos alunos, despejando uma pequena quantidade do indicador nas amostras para confirmar a cor encontrada. Desta forma, os alunos vão conseguir comparar se a cor encontrada está de acordo. Por exemplo, o vinagre e o limão estão direcionados para a cor vermelha, significando que são ácidos. Já a água sanitária está mais para o amarelo, verde. Isso significa que ela é uma solução básica, de acordo com a escala que estará disponível na sala de aula. Entendemos o que é e como funciona o kit desenvolvido pela nossa equipe, vamos aos 3 níveis de representação. O primeiro é o nível macroscópico. Ele representa os processos e fenômenos químicos observáveis. Por exemplo, a mudança de coloração da solução quando adiciona-se um indicador ácido-base. O segundo nível é o nível simbólico. Ele representa as fórmulas, as estruturas e as reações químicas. No nosso kit, o nível simbólico é representado pelas estruturas de cada amostra. Por fim, temos o nível microscópico. Ele representa o arranjo e os movimentos de átomos, moléculas e partículas. No kit desenvolvido, podemos identificar o nível microscópico quando mostramos o arranjo dos átomos das amostras.